Bom dia. Tratando sobre o capítulo de globalização, memória, biocultura e agroecologia, eu trago aqui os 10 destaques, e entre esses 10, eu levanto, né, pontos no primeiro, que diz que o desenvolvimento da civilização humana baseou-se na criação de diversidade. Então, aqui vale destacar que, historicamente, né, para o surgimento da humanidade, surgimento e manutenção da humanidade, ah, historicamente a gente tem o surgimento dessa diversidade, né? Tanto de espécies como de espécies animais, como também de vegetação. Então é necessário que tenha, né, diversidade no espaço em que a gente está inserido, né, sobre a superfície terrestre, enfim, para que a humanidade consiga sobreviver. Então a gente tem ao longo da história uma mistura de genes, né, e essa mistura ela foi orientada, né, pelos agentes naturais, né, pelas catástrofes naturais que aconteceu ao longo do desenvolvimento do universo como todo, do planeta Terra e também do surgimento da humanidade. E tudo isso permitiu o estabelecimento da diversidade. Então, se não houver diversidade, a gente não tem como manter, né, a espécie humana em um espaço seguro, né, principalmente quando a gente fala da agricultura, porque a espécie humana, né, nesse ponto especificamente, através da agricultura, tem diminuído a diversidade nos vários ecossistemas, e aí com isso, né, se a gente não colocar em prática os princípios agroecológicos, a gente não vai ter um espaço seguro para sobreviver. Um segundo ponto que trago é o ponto 3, que traz a globalização atenta contra a memória da espécie humana. Então, nesse ponto, né, vale destacar que é mais um ponto que reforça a ideia do destaque anterior sobre a redução da diversidade. Então, quando a gente tem a questão da globalização, que é conduzida principalmente pelo capitalismo, a gente tem a intensificação dessa redução da diversidade. E aí, nesse aspecto, quando a gente considera as comunidades tradicionais, principalmente, a gente tem uma perda do conhecimento tradicional, que esse é entendido como um conhecimento que, para o que a gente tem hoje, né, quando a gente fala de globalização, um conhecimento ultrapassado. Quando a gente destaca o ponto 8, que traz que a agricultura industrializada passou por cima do conhecimento local, reforçando justamente a ideia do destaque anterior. Né? Então, a gente tem uma agricultura que está cada vez mais industrializada e vendendo, principalmente para essas comunidades tradicionais, a ideia de que lançar mão, né, das práticas industriais da agricultura é o melhor caminho, principalmente para obter alimento. E aí, quando a agricultura industrializada lança mão dessas ideias para essas comunidades tradicionais, ela diz que o conhecimento tradicional não é bem visto, né? Então, ela reforça ainda mais o estigma de que a memória cultural, né, as questões culturais que são trazidas por essas comunidades, elas não são aceitas e aí acaba passando por cima dessas ideias tradicionais, e aí essa perda de conhecimento tradicional, principalmente com relação à produção de alimentos, ela acaba sendo perdida.